Cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na continuidade dos estudos suplementares a este trimestre da Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando a verdadeira prosperidade, a vida cristã abundante, analisaremos o apêndice número 3, que fala a respeito das bem-aventuranças do Novo Testamento. Nós já estudamos as bem-aventuranças do Antigo Testamento e agora iremos estudar as bem-aventuranças do Novo Testamento. Neste estudo das bem-aventuranças do Novo Testamento, nós não estudaremos as bem-aventuranças do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e seu correspondente Sermão da Planície, lá no capítulo 6 do livro de Lucas, porque esses sermões são analisados na lição de número 6. O nosso objetivo é apenas corroborar, complementar aquilo que está nas lições desse trimestre. Nós também analisaremos aqui as bem-aventuranças do livro de Apocalipse, que não estão no apêndice número 3, mas estão na lição de número 4. Como não houve tempo na exposição da lição número 4 para a análise dessas bem-aventuranças, nós também agora complementaremos este estudo aqui, neste vídeo. Mas lembrando aos irmãos que a análise das bem-aventuranças do livro de Apocalipse está no esboço da lição número 4, que o irmão encontra aí no site do portal Escola Dominical. A palavra bem-aventurança em grego, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, é makarismos, e a palavra bem-aventurado é makarios. Makarismos ou makarios significa felicidade, mais do que felicidade. Então nós vemos que a palavra grega para bem-aventurado tem o mesmo significado da palavra hebraica para bem-aventurado, que é Esher, Ashrei ou Osher, como nós vimos no apêndice de número 2. A ideia de bem-aventurado em grego, makarios, é uma ideia vinculada à prosperidade material. Entre os gregos, veja bem, nós estamos falando aqui do significado da palavra grega. Entre os gregos, a ideia de bem-aventurado estava sempre vinculada à ideia de abundância material. Tanto que alguns estudiosos da língua grega acham que a palavra makarios vem de uma raiz que quer dizer rico. Esta ideia, portanto, de que bem-aventurado, de que feliz é quem tem posses, quem tem bens materiais, é uma ideia pagã. Nós encontramos esta ideia na Grécia Antiga. E esta ideia contaminou os judeus. Os irmãos sabem que, assim como todo o Oriente, os judeus passaram para o domínio grego depois das conquistas de Alexandre o Grande. E uma das principais consequências do domínio de Alexandre o Grande, depois dos seus generais que dividiram o seu reino entre si, foi a mescla da cultura oriental com a cultura grega, o que é chamado pelos historiadores de cultura helenística. E um dos pontos desta cultura helenística que nós notamos nesta matéria foi a concepção de que a felicidade está vinculada à posse de bens materiais. Esta ideia, que era uma ideia pagã, contaminou os judeus. E nós vemos isto bem no episódio do jovem de qualidade, ou do mancebo de qualidade, quando Jesus disse que era mais fácil um camelo entrar pela agulha do que um rico ganhar o reino dos céus, ganhar a salvação. E isso escandalizou até mesmo seus discípulos. Por quê? Porque havia aquela concepção que não é bíblica, pois nós já vimos no apêndice número 2 que no Antigo Testamento não há nenhuma vinculação entre bem-aventurança e posse de bens materiais. Mas havia aquela concepção
da influência helenística, da cultura helenística entre os judeus, de que os ricos, por serem ricos, eram candidatos à salvação, eram felizes. Agora, aqui em o Novo Testamento, nós vamos perceber que não há também nenhuma vinculação entre a ideia de felicidade e a posse de bens materiais. Bem, o primeiro ponto, a primeira vez fora do Sermão da Montanha em que encontramos a ideia de bem-aventurança e onde o Novo Testamento diz o que é bem-aventurança, nos Evangelhos, é no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, no versículo 6. Esta bem-aventurança é repetida em Lucas 7 e 23, que inclusive foi escolhido como nosso texto áureo no apêndice de número 3. Assim diz o texto sagrado: e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. A primeira bem-aventurança fora do Sermão da Montanha que encontramos nos Evangelhos, no Evangelho segundo Mateus, é a bem-aventurança de não se escandalizar em Jesus. Nós sabemos que escândalo é uma palavra grega que quer dizer tropeço, pedra de tropeço. Aquela pedra que existia nos caminhos, os irmãos sabem que as vias de circulação naquele tempo eram precárias e quase sempre havia a possibilidade de haver pedras no meio do caminho em que as pessoas ou os animais de transporte tropeçavam. Esta pedra de tropeço era chamada de escandalon em grego. Então, Jesus diz aqui que é bem-aventurado aquele que não tropeça, aquele que não fracassa espiritualmente por causa de Jesus. Estas palavras Jesus disse na ocasião em que 2 discípulos de João Batista vieram perguntar a Jesus se ele realmente era o Messias. João, abatido, encarcerado, entrou em dúvida e quis ter uma confirmação a respeito do fato de Jesus ser realmente o Messias. Parece incrível que o homem que apresentou a Jesus, que havia sido cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e o próprio Espírito havia dito que o indicaria quem era o Messias, agora estivesse duvidoso. Mas João era homem como nós somos homens, e diante daquela tribulação, diante da solidão, diante do cárcere, realmente ele ficou em dúvida se Jesus era o Messias. E Jesus fez várias curas para provar àqueles discípulos que ele era o Messias e afirmou que bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em Jesus. Bem-aventurado, feliz é aquele que não tropeça em Jesus. É aquele que segue a Jesus. É aquele que não fracassa espiritualmente por rejeitar a Cristo. Feliz é o homem que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, que não fracassa espiritualmente por rejeitar a Jesus, que crê em Jesus e não é duvidoso com ele. Em seguida, nós vamos encontrar a outra bem-aventurança, ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, no versículo 16. Assim nos diz o texto: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Esta bem-aventurança é repetida também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 23. Aqui nós estamos na parábola do semeador. Jesus contou a parábola para a multidão e para os seus discípulos. E depois despediu a multidão. A multidão havia se achegado a Jesus procurando bênçãos, procurando curas, procurando milagres. A multidão se achegou a Jesus procurando satisfazer a sua curiosidade a respeito daquele homem que estava fazendo sinais e maravilhas e pregando uma nova doutrina.
Mas depois que Jesus contou-lhes a parábola do semeador, e eles não entenderam o que Jesus havia dito, e como Jesus não havia curado pessoa alguma, e como não havia sido feita nenhuma maravilha, a multidão deixou Jesus. Os seus discípulos não. A Bíblia diz que os seus discípulos se aproximaram de Jesus e pediram para que ele explicasse aquela parábola. Nós vemos aqui que Jesus, então, antes de explicar a parábola, diz que eles eram felizes. Por quê? Porque eles queriam ter intimidade com Jesus. Eles queriam ouvir e ver as palavras de Jesus. Eles queriam conhecer, ter intimidade com o que Jesus estava falando. Eles não haviam entendido. Perguntaram a Jesus por que ele usava parábolas, porque ele não falava diretamente. E queriam entender. E Jesus disse que bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A felicidade do homem, a bem-aventurança, está em conhecer a Jesus, em ter intimidade com Jesus, em conhecer a voz de Jesus. Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Hoje não vivemos uma situação diferente. Muitas pessoas vão ao encontro de Jesus, mas apenas para receber bênçãos, apenas para receber curas, apenas para satisfazer a sua curiosidade. Mas são poucos aqueles que querem se aproximar de Jesus para conhecê-lo, para entendê-lo, para servi-lo. Mas Jesus diz que são estes, os seus discípulos. Jesus diz que são felizes, mais do que felizes, aqueles que não querem satisfazer curiosidade com Jesus, nem receber benefícios de Jesus, mas ter proximidade, ter intimidade com o Senhor. Bem-aventurados os que ouvem e bem-aventurados os que veem a Jesus. São aqueles que querem entendê-lo, que querem ter comunhão com Ele. Na sequência das bem-aventuranças, ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no versículo 17, nós encontramos aqui uma bem-aventurança especial, específica, individual. É a bem-aventurança de Pedro. Diz Jesus a Pedro: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus, após Pedro ter dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz que Pedro era bem-aventurado, porque havia recebido uma revelação direta do Pai. Não foi a inteligência de Pedro, não foi a perspicácia de Pedro, não foi a habilidade mental de Pedro que fez com que ele descobrisse que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas porque ele teve a revelação direta do Pai. Esta bem-aventurança explica o primado de Pedro. Por causa dessa revelação, Jesus disse a Pedro que ele seria o primeiro entre os apóstolos. Isso não quer dizer que Pedro seria o vigário de Cristo, como diz a Igreja Romana, ou seja, o substituto de Jesus aqui enquanto Jesus não vem, e sucedido pelos papas. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que Pedro, por ter sido o primeiro a receber a revelação do Pai de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele seria o primeiro a pregar o Evangelho. E quando nós vamos no livro de Atos, nós vamos encontrar que Pedro foi o pregador do dia de Pentecostes. Foi o primeiro dos apóstolos a pregar o Evangelho aos judeus. E no capítulo 10 do mesmo livro de Atos, nós vamos encontrar Pedro na casa de Cornélio. Ele é o primeiro a pregar o Evangelho aos gentios. Como ele foi o primeiro a ter a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele ganhou a primazia de pregar o Evangelho, tanto para judeus quanto para os gentios.
É este o primado de Pedro. Esta é uma bem-aventurança especial, específica, mas ela nos traz uma lição. A lição de que é feliz o homem que tem revelação da parte de Deus. Não mais do Pai, como aconteceu com Pedro, porque aí o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, mas agora, na dispensação que nós vivemos, todos nós podemos ter a revelação diretamente do Espírito de Deus. E é feliz, assim como Pedro foi feliz por ter recebido a revelação do Pai, é feliz o homem que tem a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos felizes, não porque tenhamos bens materiais, mas porque a nós foi revelado pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência, ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, a respeito das bem-aventuranças, nós encontramos a próxima bem-aventurança no livro de Mateus, no capítulo 24. É a única bem-aventurança do chamado sermão escatológico ou profético de Jesus. No capítulo 24, no versículo 46, assim nos diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Após falar sobre os sinais da sua vinda, sobre os sinais que caracterizariam a proximidade da sua volta e o fim do tempo da igreja, Jesus disse que era bem-aventurado, era feliz aquele servo que ele encontrasse, quando da sua volta, servindo assim. Assim como, vamos ler lá no versículo 45, que é o versículo anterior. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Servir assim é ser fiel e prudente e dar o sustento a seu tempo à casa do Senhor. É feliz o homem que quando Jesus voltar, seja no arrebatamento da igreja, seja na nossa chamada individual pela morte, que o Senhor ao chamar ou ao voltar, encontrar a pessoa sendo fiel, prudente e cumprindo aquilo que Deus lhe determinou na obra do Senhor. Porque é isso que é dar o sustento a seu tempo. É feliz aquele que é fiel a Deus, que se mantém em santidade. É fiel aquele que é prudente, ou seja, aquele que é sábio, aquele que é comedido, aquele que faz as coisas certas na hora certa. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, para você ser prudente, você precisa temer a Deus. E mais, a Bíblia diz que a prudência é a ciência do santo, é o conhecimento de Deus, é aquele que tem intimidade com Deus. É feliz o servo que quando o Senhor voltar, seja pela nossa morte, seja pelo arrebatamento da igreja, estiver fielmente servindo a Deus, fazendo o que Deus mandou, mantendo o seu compromisso de ser santo, de ser obediente e ser prudente, aquele que é temente a Deus, aquele que tem intimidade com Deus. É este servo que o Senhor diz que é bem-aventurado. No Evangelho segundo Marcos, nós não temos nenhuma bem-aventurança. Nós só vamos encontrar novas bem-aventuranças no Evangelho segundo escreveu Lucas. E a primeira bem-aventurança de Lucas, lembrando que nós não vamos analisar as bem-aventuranças do chamado Sermão da Planície no capítulo 6, nós encontramos logo no primeiro capítulo, nos versículos 45 e 48. Trata-se mais uma vez de uma bem-aventurança pessoal, individual. É a bem-aventurança de Maria, a mãe de Jesus. O texto diz assim: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Versículo 48. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Nestes dois versículos, o primeiro é
é uma expressão do cântico de Isabel. E nós já falamos aqui, no apêndice número 2, que todo cântico na Bíblia é uma mensagem profética. É o Espírito Santo que está agindo sobre a pessoa. Então Isabel, cheia do Espírito de Deus, profetiza, canta, dizendo que Maria é bem-aventurada porque creu. E no segundo versículo já é a própria Maria, que também canta neste cântico, que é chamado Magnificat, né, conhecido como Magnificat, porque ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, é o termo latino, Magnificat. Nós vamos ali ver uma própria Maria sendo usada pelo Espírito Santo, dizendo que a partir de então ela seria chamada bem-aventurada. Esta bem-aventurança é para Maria por quê? Porque ela creu. Ela creu na mensagem que o anjo Gabriel lhe trouxe e ela aceitou ser a mãe do Salvador. Crer na palavra do Senhor. Aí está a bem-aventurança de Maria. Maria, ela não é bem-aventurada porque, como diz a doutrina romana, teria sido concebida sem pecado. Não, Maria não foi concebida sem pecado. O único que foi concebido sem pecado foi Jesus. Agora Maria creu, e porque ela creu, ela se tornou bem-aventurada, ela se tornou feliz. E assim como Maria, todos aqueles que crerem em Jesus, crerem na palavra de Deus, também serão felizes. A felicidade está em crer na palavra de Deus, e não em proferir palavras inspiradas, como ensinam os teólogos da prosperidade, com aquela história de rema, que nós já vimos que não confere no apêndice número 1. Nós já dissemos aos irmãos e mostramos que esta palavra rema não tem este sentido que os teólogos da prosperidade dizem, de uma palavra de minha parte inspirada e que vincule a Deus. Maria, ela creu na palavra que Deus lhe deu, apesar de todo o transtorno, porque ela arriscou a sua própria vida ao aceitar ficar grávida, sendo solteira como era. Mas ela creu na palavra do Senhor, e por isso ela foi chamada bem-aventurada. E ela foi chamada bem-aventurada porque ela obedeceu a Deus. É interessante que, embora os romanistas chamem a Maria de Nossa Senhora, na verdade ela se chamou de serva de Deus. Ela não é senhora, ela é serva de Deus. E Maria é bem-aventurada, ela é feliz, porque ela deu sim ao Senhor. E por ter dado sim a Deus, ter crido em Deus, apesar de todos os transtornos que ela levou, ela se colocar na posição de serva de Deus, ela foi bem-aventurada. É uma bem-aventurança individual, mas que também é aplicada a nós. Todo homem, toda mulher que admite a sua condição de servo de Deus, que não quer fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, e que crê em Deus e assume a posição que Deus quer, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os transtornos, ele, assim como Maria, será feliz, será mais do que feliz, será bem-aventurado. Na sequência das bem-aventuranças, nós vamos lá no capítulo 11 de Lucas, nos versículos 27 e 28, que nos diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqui mais uma vez, e estas bem-aventuranças estão relacionadas à bem-aventurança de Maria, uma mulher, ao ouvir uma palavra de Jesus, ficando admirada desta palavra, disse que bem-aventurada era sua mãe. Era a mãe de Jesus, porque tinha sido o ventre que o havia trazido ao mundo e tinham sido os peitos em que Jesus havia mamado. Mas Jesus disse: não, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus mostra que a bem-aventurança de Maria estava em ela ter crido a palavra de Deus e não no relacionamento biológico que existiria entre Jesus e Maria. É por isso que
o pensamento, as doutrinas marianas da Igreja Romana não podem ser acolhidas, porque elas não têm base bíblica. Aqui Jesus repete, inclusive, pensamento que está em outras passagens dos Evangelhos, em que ele diz que a sua família são aqueles que servem a Deus. Não é o pai, não era a mãe, não eram os irmãos dele. A família de Jesus é uma família espiritual. Ou seja, Maria teve um papel importante, biológico, para a vida de Jesus, mas essa relação biológica não tem repercussão espiritual. Quando aquela mulher disse que Maria era bem-aventurada por ser a mãe de Jesus, Jesus imediatamente disse, não, ela é bem-aventurada, não porque minha mãe biológica, não, ela é bem-aventurada porque ela guardou a palavra de Deus, ela creu na palavra de Deus. Então não há nenhum papel diferenciado de Maria na salvação por causa da sua relação biológica. Ela é a mãe do Jesus Cristo homem, mas não há nenhuma maternidade espiritual de Maria, seja em relação a Jesus, seja em relação à igreja. Então Jesus mostra muito bem aqui que as doutrinas marianas não são válidas, porque a felicidade das pessoas não está no relacionamento biológico que elas tenham, mas sim no relacionamento espiritual que tem com Deus. De qualquer maneira, aí Jesus reforça mais uma vez o que tanto João Batista quanto ele já haviam pregado. Ou seja, de que os judeus não eram melhores do que os demais homens por causa da sua descendência biológica de Abraão. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque tem muito filho de crente achando que é crente porque é filho de crente. O relacionamento biológico nada tem a ver com o relacionamento espiritual. Jesus disse que a felicidade do homem não está em ele ser filho de crente, filho de salvo, mas o relacionamento dele está a felicidade dele está no relacionamento espiritual, no fato de ele ouvir e guardar a palavra de Deus. E é isso que Jesus quis dizer nesta passagem. Na sequência, ainda no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 11, aliás, no capítulo 12, versículos 37 e 38. Assim nos diz a palavra de Deus, mais uma bem-aventurança no Evangelho segundo escreveu Lucas. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Jesus, no sermão profético em Mateus, disse que bem-aventurado era o servo que fosse fiel, prudente e cumpridor dos seus deveres no instante da passagem à eternidade, seja pela morte física, seja pelo arrebatamento da igreja. Agora aqui Jesus diz que a bem-aventurança está na vigilância. É por isso que no Evangelho segundo Marcos, Jesus diz assim, e as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai. É feliz aquele homem e aquela mulher que está servindo a Deus e que está vigilante, que não será apanhado de surpresa no dia do arrebatamento da igreja, ou no dia da sua passagem para a eternidade. É feliz aquele que estiver vigilante. Nos dias de hoje, nos dias difíceis, em que todos os sinais estão se cumprindo, nos dias em que nós verificamos a apostasia, os escândalos, o aumento do pecado, o aumento da iniquidade, irmão, irmã, seja vigilante. Não perca Jesus de vista. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus diz que é bem-aventurado, é feliz aquele servo que ele achar vigiando. Preste bem atenção. É bem-aventurado aquele servo que o Senhor achar vigiando. Em Lucas 14 e 14, nós temos mais uma bem-aventurança. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Aqui, o Senhor
terminando a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, mostra que é bem-aventurado aquele que ajuda aquele que não tem como retribuir. Isto aqui é totalmente contrário ao que ensina a teologia da prosperidade, que ensina uma teologia da barganha, como nós vamos estudar na lição de número 8, um toma lá da cá. Jesus diz que feliz é aquele que faz o bem, que ajuda o outro, sabendo que este outro não tem como recompensar. É aquele que faz o bem, esperando a recompensa no céu. Também não é uma recompensa de Deus para a terra, porque Jesus diz que é uma recompensa na ressurreição dos justos, ou seja, uma recompensa no céu. Feliz é aquele que vive aqui na terra pensando no céu, que não ajunta tesouros aqui na terra, mas ajunta tesouros no céu. Que assim como Abraão, Isaac e Jacó, peregrina nesta terra, mas está buscando a cidade que está nos céus, cujo artífice e construtor é Deus. Fazer as coisas para ter um galardão no céu. Isto é ser feliz. Não querer que Jesus te dê dinheiro, casa, mansão, frota de carros, iate, jato, não. Quem está pensando em ganhar recompensas de Deus aqui nesta vida é infeliz, é maldito. Jesus diz que bem-aventurado é aquele que faz o bem e que espera a recompensa no céu, na eternidade. A recompensa de Deus no céu e não aqui na terra. Na sequência desta parábola, ao ouvir esta parábola, a Bíblia diz que teve um que estava ali à mesa, porque Jesus proferiu esta parábola numa refeição. Ele então diz, no versículo 15 desse capítulo 14 de Lucas: e ouvindo um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Essa bem-aventurança aqui não foi Jesus quem disse, foi um conviva que estava ali com Jesus naquela refeição. E Jesus o desmentiu. O que aquele homem quis dizer com isso? Bem-aventurado que come pão no reino de Deus? Na verdade, aquele homem quis dizer que aquela parábola que Jesus havia contado não se aplicava aos judeus. Ele tomou por base o capítulo 25 do livro de Isaías, onde o Senhor promete ao seu povo uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. Onde Deus promete a Israel um banquete espiritual por ter entrado em comunhão com Ele. Então aquele homem, ao ouvir esta história de Jesus, a parábola que Jesus contou, e que melhor é fazer o bem e esperar a recompensa no céu, ele quis tirar os judeus, querendo dizer que bem-aventurado era o que comia pão no reino de Deus, que bem-aventurado era o povo de Israel, independentemente de fazer o bem ou não. Mas Jesus o desmentiu com a parábola da grande ceia. Jesus disse: não é nada disso. Vocês não estão com a salvação garantida só porque são judeus. Pelo contrário, vocês têm de aceitar a Cristo. Tem que aceitar o convite do rei. E Jesus conta a parábola da grande ceia, onde os convidados rejeitaram o convite. E Deus então trouxe outros para o seu lugar. O rei, trouxe outros para o seu lugar. Jesus desmentiu essa bem-aventurança. Então essa bem-aventurança não existe. Não existe uma bem-aventurança para o povo judeu, porque é o povo de Deus, como também não existe a bem-aventurança de muitos crentes que acham que por ser crentes, por terem carteirinha de crente, eles estão salvos, estão garantidos. Não, nós temos que aceitar o convite do rei, nós temos que aceitar o evangelho, nós temos que crer em Jesus e obedecer ao Senhor, senão também seremos rejeitados, como os gentios foram rejeitados em Babel, por terem rejeitado a Deus, e como Israel foi rejeitado por ter rejeitado o Messias. Jesus então mostra que não existe essa bem-aventurança mencionada aqui em Lucas 14 e 15. Ainda no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós temos a bem-aventurança no capítulo 23, no versículo 29. Jesus
no caminho do Gólgota, ele fala sobre esta bem-aventurança. Ele diz assim: porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Aqui Jesus fala sobre a bem-aventurança, a felicidade das judias estéreis e das judias que não amamentarem nos dias da grande tribulação. Os irmãos sabem que entre os judeus, a mulher que não gera filhos, a mulher estéril, é considerada amaldiçoada, é considerada maldita. Era uma das hipóteses em que a lei permitia o divórcio. Se a mulher não gerasse filhos, ela podia ser abandonada. A esterilidade era considerada uma maldição. Mas nos dias da grande tribulação, tamanho será o sofrimento, que Jesus diz que serão consideradas bem-aventuradas, felizes, as mulheres que não gerarem filhos. Porque a geração de filhos e a amamentação de filhos, naquele momento tão difícil que será o da segunda parte da grande tribulação, quando o anticristo estiver impiedosamente perseguindo os judeus, será algo muito triste e muito terrível. É por isso que nós temos de nos manter fiéis a Deus, porque nos dias da grande tribulação, até o que é maldito será considerado bênção. No Evangelho segundo João, nós encontramos duas bem-aventuranças apenas. No capítulo 13 e no versículo 17, Jesus, após lavar os pés dos discípulos, diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que coisas? A humildade, o serviço. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele deu uma lição de humildade e de serviço. Disse que ele, como Senhor e Mestre, havia se humilhado em lavar os pés dos seus discípulos e havia se colocado na posição de serviço. E nós, como seus servos, mais do que ele, também devemos ser humildes e serviçais. É feliz aquele que for humilde, aquele que estiver debaixo da orientação de Deus, aquele que se colocar e se dispor ao serviço da obra de Deus. Jesus disse: se vocês fizerem isso, se vocês forem humildes e serviçais, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados. Como é diferente o que Jesus ensina do que se prega hoje em dia na teologia da prosperidade. Hoje se prega arrogância, orgulho, onde a pessoa manda em Deus. Meus irmãos, Jesus diz que é feliz aquele que for humilde e serviçal, aquele que se fizer menor do que os outros, porque no reino de Deus, o maior servirá ao menor. No reino de Deus, quanto maior a sua posição, mais você tem que servir os menores. Aí está a bem-aventurança. A outra bem-aventurança do Evangelho segundo escreveu João está no capítulo 20, no versículo 29. Jesus, já ressuscitado, aparece aos discípulos, mas Tomé não estava presente. Tomé não crê que Jesus tenha ressuscitado. E Jesus aparece novamente aos discípulos, e agora Tomé está presente. E Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Feliz é aquele que não vê e crê. Tomé creu em Jesus porque o viu, porque viu suas feridas nas mãos, porque viu seu lado furado. E aí então ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus disse: você não é feliz porque viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Irmãos, a teologia da prosperidade também contraria esta bem-aventurança. Por quê? Porque ela quer materializar a fé. Na introdução ao trimestre, nós até passamos um vídeo do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, em que ele mostra que a teologia da prosperidade, ela materializa a fé. É por isso que hoje nós temos sabonete de extrato de arruda, gaiola, espada, sal grosso, chave, rosa ungida, tanta
porcariada, desculpa a expressão, mas é isso mesmo que é, para que as pessoas possam crer. Mas Jesus diz que bem-aventurado é o que não viu e creu. Feliz é o homem que não precisa de amuleto para crer, mas ele crê na palavra de Deus. Jesus foi bem claro a Tomé. Tomé viu a Jesus glorificado, mas isso não era felicidade para ele. Ele creu porque viu Jesus glorificado, mas é bem-aventurado o que não viu e creu. Vistas as bem-aventuranças nos evangelhos, vamos agora para Atos dos Apóstolos e para as epístolas. Em Atos dos Apóstolos nós só temos uma bem-aventurança. Em Atos capítulo 20, versículo 35, palavras do apóstolo Paulo, quando estava se despedindo dos anciãos da igreja em Éfeso, na cidade de Mileto. Ele não tinha tempo para ir a Éfeso e ele pediu para que os anciãos da igreja em Éfeso fossem encontrá-lo em Mileto. Era o último encontro que eles teriam na vida do apóstolo. E o apóstolo diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esta bem-aventurança são palavras de Jesus que não foram registradas nos evangelhos, mas que o Espírito Santo inspirou Paulo a falar para os irmãos de Éfeso e inspirou Lucas para escrever no livro de Atos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Hoje nós temos uma síndrome do receba nas nossas igrejas. Todo lugar é um clichê, um bordão já muito batido dos pregadores, que vivem dizendo: receba, receba, receba. Mas a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Nós temos que ajudar os necessitados, auxiliar os enfermos, trabalhar pelo bem do próximo. É isso que Jesus diz. Aliás, Paulo diz aqui. Paulo diz que ele, durante todos os 3 anos que ele esteve em Éfeso, ele não cessou de fazer bem ao próximo. Trabalhava assim, auxiliando os enfermos, lembrando do ensino de Jesus, de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então não venha querer só receber. Não venha querer receber. Toda essa pregação que diz que você tem que receber, não é verdade. Jesus quer que você seja feliz, e mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós podemos dar, vamos dar. Ajudemos. Ajudemos não só materialmente, mas ajudemos espiritualmente. Porque seremos bem-aventurados, seremos felizes, porque estaremos dando. E mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nas epístolas, a primeira bem-aventurança que encontramos é na Epístola aos Romanos, no capítulo 4. No capítulo 4, nos versículos 7 a 9, o apóstolo Paulo, quando está explicando a respeito da justificação pela fé, nos alude, faz referência a bem-aventuranças do Antigo Testamento. Leiamos. Romanos 4 e 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aqui Paulo, relembrando aquelas bem-aventuranças que nós já estudamos lá do Salmo 32, ele fala que crer é uma bem-aventurança. Assim como Abraão creu e isso foi imputado como justiça, nós somos bem-aventurados se crermos. E essa bem-aventurança, diz Paulo, veio a Abraão na incircuncisão. Ele ainda não tinha sido circuncidado, quando ele recebeu a felicidade de ser justificado pela fé, porque creu. Nós já vimos aqui que Jesus disse a Tomé que bem-aventurado o que não vê e o que crê. Nós já vimos que o Espírito Santo usou Isabel para dizer que Maria era bem-aventurada porque creu. E aqui Paulo reafirma este ensinamento ao dizer que Abraão foi bem-aventurado porque ele creu, e porque creu ele foi justificado. A felicidade do homem está não em ter bens materiais,
mas em ser justificado e entrar em comunhão com Deus. A verdadeira prosperidade é a comunhão com Deus. E isso se dá pela fé em Cristo Jesus. E não depende de rituais como a circuncisão. Não. Depende de nós crermos em Deus, termos fé, recebermos a palavra, porque a fé vem pela palavra, pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Depois desta bem-aventurança aludida aí no capítulo 4, Paulo ainda vai falar em Romanos, no capítulo 14, versículo 22, a respeito de outra bem-aventurança. Diz assim o texto sagrado: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Paulo está aqui no capítulo 14 falando a respeito da liberdade daquele que serve a Deus, mas que essa liberdade é limitada pelo amor ao irmão. Se eu fizer algo que escandalize o meu irmão, mesmo que este algo não seja pecado, o escândalo causado será pecado. Paulo diz, olha, se eu comer carne e isso escandalizar meu irmão, que é fraco na fé, eu não devo comer carne, para não escandalizar o meu irmão. Eu devo comer legumes, embora comer carne não seja pecado. Recentemente, uma grande liderança de uma denominação que adota a teologia da prosperidade falou em alto e bom som num culto, e isso está aí na internet, que ele bebe vinho, bebe cerveja, e que ele não está nem aí se alguém vai se escandalizar ou não, porque o que para ele não é pecado, ele não tem nada que ver com os outros. Contrariando o que diz a palavra. Se você fizer algo que não é pecado, mas escandalizar o seu irmão que é fraco na fé, você estará pecando, porque você estará causando fracasso espiritual de um irmão. Você será um homicida, porque você estará matando espiritualmente o irmão. E a Bíblia diz que o homicida não tem parte no reino de Deus. Por isso que é bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. É feliz o homem que, por amor ao próximo, deixa de fazer algo que não é pecado, única e exclusivamente para preservar o seu irmão espiritualmente. Isto é ser bem-aventurado. Meu irmão, minha irmã, se você tem um companheiro, uma companheira fraca na fé, não faça o que o escandaliza. Limite a sua liberdade e você será feliz por isso, porque é bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Em 1 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 40, nós vamos encontrar a próxima bem-aventurança do Novo Testamento. Diz assim, Paulo: será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Aqui Paulo está falando sobre as questões que se levantaram na igreja de Corinto a respeito do casamento. E Paulo dá um parecer seu. Ele faz questão de dizer que era ele quem dizia e não o Senhor. Mas ele mesmo diz aqui, mas eu cuido que tenho o Espírito de Deus. E se o Espírito Santo inspirou a escrever, embora fosse um parecer dele, é um parecer que tem respaldo bíblico, que tem autoridade das Escrituras. E aqui ele dizia que a pessoa que ficasse viúva era melhor que não se casasse novamente. Aqui não se está proibindo o segundo casamento de quem é viúvo. Quem é viúvo, ele pode se casar normalmente, porque foi dissolvido o casamento pela morte. Mas é feliz, diz Paulo, é mais feliz aquele que não se casa. Por quê? Porque ele passa a se dedicar integralmente a Deus, às coisas de Deus. Quando nós nos casamos, nós temos que dividir o tempo que nós devíamos servir a Deus em servir ao cônjuge, em dar atenção ao cônjuge, em agradar ao cônjuge. E isto nos impede de servir a Deus. Então aquele que enviuvou, Paulo diz, olha, é melhor que não case novamente, porque aí ele terá mais tempo para servir a Deus. Então, embora seja o entendimento de Paulo, e por ser o entendimento de Paulo, isto não quer dizer que haja proibição do casamento de um viúvo,
Mas na verdade aqui Paulo diz que será mais feliz aquele que se dedicar a Deus do que arrumar um novo cônjuge. Em Gálatas capítulo 4, versículo 15, nós temos a próxima bem-aventurança. Diz o apóstolo Paulo: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Falando aqui aos Gálatas, Paulo, embora nesta carta o conteúdo de repreensão seja muito mais alto, porque os Gálatas estavam abandonando a graça para adotar a lei, e isto é fortemente censurado por Paulo, Paulo diz que eles eram bem-aventurados. Por quê? Porque eles tinham prazer em acolhê-lo como servo de Deus que ele era. É uma bem-aventurança, é uma felicidade quando nós acolhemos os servos de Deus. Paulo diz aqui que eles tinham tanto prazer, tanta felicidade em acolher a Paulo, que se fosse necessário, eles se arrancariam até os próprios olhos para dar para Paulo. É muito bom quando nós fazemos bem aos servos de Deus, quando nós acolhemos os servos de Deus, quando nós hospedamos os servos de Deus. Isto é uma bem-aventurança, diz Paulo. Qual é a vossa bem-aventurança? Qual é a sua felicidade? É você ajudar o servo de Deus na obra de Deus. É você cooperar com o servo de Deus. É você minorar o sofrimento do servo de Deus. Quando você acolhe alguém que está fazendo a obra de Deus, você é bem-aventurado. As próximas bem-aventuranças nós vamos encontrar na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 11. Nós encontramos o seguinte: conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nesta carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz, no capítulo 1, versículo 11, que Deus é bem-aventurado. E no capítulo 6, versículo 15, que Jesus é bem-aventurado. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que nós, como bem-aventurados, somos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus e Cristo são bem-aventurados. Tanto o Pai quanto o Filho são bem-aventurados. Então as bem-aventuranças que a Bíblia fala são características divinas. E Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina. Por isso que eu e você temos que nos esforçar para sermos bem-aventurados. Nós só seremos verdadeiros cristãos, ou seja, parecidos com Cristo, pequenos cristos, se nós formos bem-aventurados. E para sermos bem-aventurados, nós temos que ter estas atitudes que nós já estamos estudando desde o apêndice número 2, quando nós vimos as bem-aventuranças do Antigo Testamento. Então, ser bem-aventurado é uma necessidade. Você não será filho de Deus se não for bem-aventurado. Por isso, irmãos, a teologia da prosperidade é uma arma do diabo. Por quê? Porque ela defende atitudes e comportamentos contrários às bem-aventuranças. Nós já estudamos no apêndice 2 e já vimos hoje aqui no apêndice 3 vários ensinos da teologia da prosperidade que contrariam as bem-aventuranças. Ora, se ser bem-aventurado é ser filho de Deus, quando eu tomo atitudes contrárias às bem-aventuranças, eu estou me colocando na posição contrária de filho de Deus. E qual é a posição contrária de filho de Deus? O apóstolo João escreve na sua primeira carta: existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então a teologia da prosperidade quer gerar filhos do diabo, porque quer nos incutir comportamentos contrários às bem-aventuranças. Então aqui em Timóteo, Paulo diz que Deus e Cristo são bem-aventurados, a nos ensinar que só seremos genuínos e autênticos filhos de Deus se tivermos comportamento, conduta de acordo com as bem-aventuranças, de acordo com o que a Bíblia diz que é bem-aventurança. A próxima bem-aventurança nós vamos encontrar na carta de Paulo a Tito,
capítulo 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar a volta de Jesus, a esperança da volta de Jesus é bem-aventurada. Assim como é bem-aventurado aquele que vigia, esperando o cumprimento das profecias, assim como é bem-aventurado aquele que é fiel e prudente, aguardando o Senhor, a própria esperança da volta de Jesus é uma felicidade para nós. É uma bem-aventurança esperar Jesus voltar. Mas os irmãos têm ouvido alguma pregação dos teólogos e dos pregadores da prosperidade a respeito da volta de Jesus? Não. Eles são os escarnecedores de que fala o apóstolo Pedro, que dizem que, olha, já há tanto tempo que estão dizendo que Jesus vai voltar, ele não voltou até agora. Bem-aventurada é a esperança da volta de Cristo. Tenha esta bem-aventurada esperança. Não pense nas coisas desta vida. Não projete a sua vida só para este mundo, mas pense na volta de Jesus. Espere a Jesus. Espere a cidade para onde Jesus vai nos livrar, nos mandar. E certamente você será bem-aventurado. Na epístola de Tiago, apesar da sua brevidade, nós temos 3 bem-aventuranças. É uma epístola curta, mas que tem 3 bem-aventuranças. Vejamos estas bem-aventuranças da epístola de Tiago. No capítulo 1, no versículo 12, o irmão do Senhor diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado é aquele que sofre a provação, a tentação. Mas as igrejas por aí têm na porta escrito: pare de sofrer. Meu irmão, minha irmã, não acredite nisto. Essa expressão pare de sofrer está dizendo: pare, não seja bem-aventurado, não seja filho de Deus. Bem-aventurado é aquele que sofre, porque ele será coroado no céu. Bem-aventurado é aquele que sofre, que resiste à tentação, que suporta o sofrimento, porque ele vai receber uma coroa no céu. Porque esse sofrimento, esse suportar o sofrimento, é a prova de que você ama a Deus. Tudo contrário do que diz a teologia da prosperidade. Em Tiago 1:25, nós temos a outra bem-aventurança desta carta. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado é aquele que cumpre a palavra de Deus, que ouve e cumpre a palavra de Deus. Esta bem-aventurança termina o pensamento de Tiago, que começa lá no versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não adianta você ouvir o que eu estou falando aqui a respeito das bem-aventuranças se você não cumprir. Não adianta eu estar ensinando para você aqui hoje sobre as bem-aventuranças se eu não cumprir. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Quem cumpre a palavra de Deus é bem-aventurado. Tiago aqui reforça o que Jesus já disse lá para aquela mulher que havia dito que Maria era bem-aventurada porque havia gerado a Jesus. Mas Jesus disse que bem-aventurados eram aqueles que ouvissem e guardassem a sua palavra. Aqui Tiago volta a nos ensinar que a bem-aventurança está, a felicidade está em cumprir a palavra de Deus. Em Tiago 5:11 nós temos a terceira e última bem-aventurança desta carta. Ele diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqui, Tiago praticamente repete a primeira bem-aventurança da sua carta. Ele diz que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação.
E aqui ele diz que todos os que sofreram são bem-aventurados. E ele dá o exemplo de Jó, que é sempre o exemplo evitado pela teologia da prosperidade, porque é a negação completa desses falsos ensinos. Jó foi bem-aventurado porque sofreu. O próprio sofrimento já é uma bem-aventurança. Qual é a diferença entre esta bem-aventurança e a primeira? É que a Bíblia diz que é bem-aventurado o varão que sofreu a tentação. E aqui está dizendo que o próprio sofrimento em si já é uma felicidade. Né? Não é só bem-aventurado aquele que sofreu, mas o próprio sofrimento em si já é uma bem-aventurança. Então, se você está sofrendo, se você está sendo provado, não é porque você pecou, não é porque você não tem fé. Não, você é bem-aventurado, você é feliz, porque esse sofrimento, esta tribulação, ela irá gerar para você um peso eterno de glória. As aflições do tempo presente, diz Paulo, não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O seu sofrimento é uma felicidade, é uma bem-aventurança. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, quando disse que eram bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados aqueles que são injuriados, perseguidos, caluniados por causa de Jesus, por causa da fé. Esse pensamento de Tiago é repetido pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Pedro reafirma o que Tiago já disse. Quando você sofre por causa da justiça, quando você sofre por causa da sua fidelidade a Deus, quando você sofre porque você está resistindo a uma tentação vinda do maligno, você é feliz. Quando você sofre por desobediência, quando você é castigado pela desobediência, você não é feliz. Mas se você sofre por causa da sua justiça, por causa da fidelidade a Deus, diz Tiago, diz Pedro aqui, você é bem-aventurado. No capítulo 4, no versículo 14, Pedro volta a insistir nessa mesma ideia. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Veja aqui, irmãos, como é mentirosa a teologia da prosperidade. Pedro, mais uma vez, nas duas bem-aventuranças da sua carta, ele fala sobre o sofrimento. E ele diz que quando nós sofremos por causa do nome de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Você não está com pouca fé, você não está desviado, você não tem nenhuma maldição hereditária, nada disso, irmãos. O que ensinam aí é mentira pura. Você, por estar sofrendo, o Espírito repousa sobre você. E o Espírito Santo só está em quem está em comunhão com Deus. O Espírito Santo só repousa naquele que tem intimidade com Deus, naquele que é filho de Deus. Por isso, o fato de você sofrer, o fato de você padecer por causa da sua fidelidade a Deus, porque você não abre mão da palavra, porque você não se contamina com o pecado nem com o mundo, porque você não se deixa vender pelo dinheiro, isso é uma prova de que o Espírito Santo está em você, está sobre você. Isso é uma prova de que você é um genuíno e autêntico filho de Deus. Vistas as bem-aventuranças do livro de Atos e do livro e das epístolas, nós agora iremos analisar, ainda que brevemente, as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse. Lembrando aos irmãos, mais uma vez, que estas bem-aventuranças estão comentadas no esboço de nossa autoria da lição de número 4, a prosperidade em um Novo Testamento. Como não houve tempo para dissertá-la na aula referente à lição número 4, nós iremos analisá-la aqui. Então os irmãos não vão encontrar o comentário destas 7 bem-aventuranças no apêndice 3, mas sim na lição de número 4. O livro do Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento, nos traz 7 bem-aventuranças. Aliás, o número 7 é um número emblemático no livro do Apocalipse. É o livro que fala da perfeição, é o número
que fala da perfeição divina. A primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais uma vez, nós vemos que a felicidade do homem está em ouvir, compreender e guardar, cumprir a palavra de Deus. Essa bem-aventurança não se refere apenas ao livro do Apocalipse, mas à Bíblia toda que o livro do Apocalipse está completando, está finalizando. Feliz é o homem que guarda as palavras de Deus, lembrando que o tempo está próximo, que Jesus está às portas e que nós precisamos ser achados vigilantes, fiéis e prudentes, cumpridores da palavra, quando Jesus vier buscar a sua igreja num abrir e fechar de olhos. A felicidade do homem não está em ter bens, mas está em cumprir a palavra de Deus. A segunda bem-aventurança do livro do Apocalipse nós encontramos no capítulo 14, versículo 3. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Morrer no Senhor é uma felicidade, é uma bem-aventurança. Todo servo de Deus que, estando em comunhão com Deus, morre, ele garante a sua salvação. Ele vai agora aguardar a ressurreição dos justos lá no paraíso, e não estará dormindo, não, estará consciente lá no paraíso, como Jesus nos mostra na história do rico e Lázaro, mas descansado dos seus trabalhos. Ele não precisará mais lutar aqui, trabalhar na obra de Deus aqui, porque as suas obras o seguiram e ele aguarda a ressurreição para ser galardoado no tribunal de Cristo. Morrer no Senhor é uma felicidade. É verdade que aqueles que aqui ficam, os entes queridos, sentem a separação, sentem a ausência, mas para aquele que morre, só é felicidade. Não tenha medo de morrer, meu irmão, não tenha medo de morrer, minha irmã, porque morrer no Senhor é uma bem-aventurança, é uma felicidade. A terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse se encontra no capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aqui se repete a bem-aventurança que Jesus fala no seu sermão profético, quando ele diz que bem-aventurados os que vigiam, os vigilantes. Irmãos, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, de tanta heresia, tanta apostasia, não perca as suas vestes espirituais, não perca a sua comunhão com Deus, não peque, porque andar nu aqui quer dizer isto, viver em pecado. O primeiro casal percebeu que estava nu quando pecou. Então guarde as suas vestes espirituais, não contamine as suas vestes espirituais, mantenha-se separado do pecado, porque feliz, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que possa entrar no céu, para que possa ser arrebatado no dia em que Jesus finalizar o tempo da igreja aqui na terra. A quarta bem-aventurança do livro do Apocalipse é Apocalipse 19 e 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Feliz é aquele que se mantiver fiel a Deus, agora na dispensação da graça, e for arrebatado por Jesus, e com ele cear a ceia das bodas do Cordeiro. Seja fiel a Deus, mantenha-se em santidade, pertença à igreja invisível de Jesus, e quando Jesus voltar, ele vai levar você para o céu, e você vai participar da ceia das bodas do Cordeiro. Não vai passar pela grande tribulação, não vai passar pelo juízo do trono branco, não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não. Aqueles que forem cristãos fiéis, genuínos e verdadeiros, participarão da ceia das bodas do Cordeiro, e será bem-aventurado que eu e você participemos da ceia aqui, lembrando que o nosso objetivo é participar da ceia
das bodas do Cordeiro no céu. A quinta bem-aventurança do livro do Apocalipse está no capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Bem-aventurado, feliz é aquele que vai poder participar do milênio com Jesus, quando Jesus reinar sobre a terra e participará fazendo parte do governo de Jesus. Porque haverá aquelas pessoas que serão governadas por Jesus, os judeus e os gentios que não tiverem o sinal da besta. Mas bem-aventurado, diz, é aquele que reinar com Jesus durante 1000 anos. É aquele que participa da primeira ressurreição. A primeira ressurreição que começou com a ressurreição dos santos, logo depois da ressurreição de Jesus. Depois nós temos a ressurreição daqueles que morreram no Senhor no dia do arrebatamento da igreja, e a ressurreição daqueles que morreram na grande tribulação por causa da sua fé em Jesus. Estes 3 grupos formam a primeira ressurreição. E esta primeira ressurreição, que eu e você tomemos parte nela, e só poderemos tomar parte nela se mantivermos fiéis a Jesus até o dia da sua vinda. Porque nós fazemos parte desse grupo que vai ser arrebatado. Este grupo. Não adianta você querer fazer parte do grupo da ressurreição lá da grande tribulação, porque aqueles que rejeitarem a Cristo, que não servirem a Jesus agora, tendo conhecido ao Senhor, não terão nova oportunidade na grande tribulação. Eu sei que isso é controverso, mas o nosso entendimento é esse. Se você não serve a Deus agora, que o Espírito Santo está derramado, que dirá quando o Espírito Santo estiver contido na grande tribulação? Mas a oportunidade sua é agora. Tenha esta bem-aventurança. Seja fiel a Deus e você reinará com Cristo durante 1000 anos. A sexta bem-aventurança do livro do Apocalipse é o capítulo 22, versículo 7. Diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É praticamente uma repetição da primeira bem-aventurança. No primeiro capítulo do livro do Apocalipse, é dito que é feliz aquele que guarda a palavra. Mas no último capítulo também é repetido que bem-aventurado é quem guarda aquela palavra. Isso nos ensina que feliz é o homem que guarda a palavra de Deus, tanto no começo quanto no fim da sua fé. Durante toda a nossa peregrinação na terra, durante toda a nossa vida espiritual na terra, eu e você precisamos guardar a palavra de Deus. A felicidade do crente está em guardar a palavra de Deus, porque em guardando a palavra de Deus, ele se mantém em comunhão com Cristo. Ele será um crente próspero, um crente bem-aventurado. E a última bem-aventurança do livro do Apocalipse está no capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esta última bem-aventurança, como que conclui o sentido de bem-aventurança na Bíblia inteira, como que conclui o sentido da verdadeira prosperidade segundo a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, aquele que pede perdão pelos seus pecados, crê em Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, e por isso ele tem seus pecados perdoados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando nós somos perdoados os nossos pecados, quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ter comunhão com Deus. Nós agora temos acesso à árvore da vida. Aquela árvore da vida cujo acesso foi proibido por causa do pecado de Adão e de Eva. Agora, novamente aberto o acesso a Deus. Nós agora temos acesso a Deus. E nós vamos entrar na cidade pelas portas. Porque nós já temos acesso aos lugares celestiais em Cristo. E Jesus nos levará para a Nova Jerusalém. A verdadeira felicidade do homem é conseguir acesso à árvore da vida. Ter a vida eterna. Ter comunhão com Deus e ir para o céu. Esta é a verdadeira prosperidade do crente. Esta é a verdadeira felicidade do ser humano. Você é feliz se tiver seus pecados perdoados,
se abandonar o pecado, se tiver acesso a Deus e se você for levado para o céu. É isto que é prosperidade, irmãos. É entrar no céu pelas portas, lavado pelo sangue de Jesus. É ter comunhão, ter acesso a Deus. É aí que está a verdadeira felicidade do homem. A Declaração de Independência dos Estados Unidos diz que todo homem tem direito a buscar a felicidade. E a felicidade tem que ser procurada. Mas aonde ela está? Ela está em ser lavado nas vestes do sangue do Cordeiro, em ter direito à árvore da vida e entrar na cidade celestial pelas portas. Não queira ser feliz com dinheiro, com saúde, com abundância material. Queira ser lavado no sangue de Jesus. Queira ter acesso à árvore da vida. Queira entrar na cidade celestial pelas portas. É isto que é bem-aventurança, segundo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que nesses 2 estudos a respeito das bem-aventuranças, nós mudemos as nossas condutas para que nós sejamos felizes. A felicidade está ao seu alcance, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Basta que você lave suas vestes no sangue de Jesus. Aí você terá acesso a Deus e você será levado para um novo céu, uma nova terra, para a nova Jerusalém, e entrará lá pelas portas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.